Dando início agora à nossa segunda aula da nossa trilha de gestão e estratégia, você vai aprender com uma pessoa que é expert no assunto. É a Bianca Melchiors. Ela tem mais de 10 anos de experiência em telecomunicações. Ela é fundadora da Melchiors Consult e atua diretamente como consultora especializada em gestão e estratégias para provedores de internet. E agora vamos para o nosso conteúdo. Então, pega aí o caderninho para fazer todas as anotações e não perder nenhuma dica, insight valioso que você vai ter agora com a Bianca. Boa aula! E aí, provedor? Está preparado para o Take It Off da Zap SP? Hoje eu vou trazer para vocês alguns insights e eu vou pedir para vocês pegarem papel e caneta para anotar tudo, tá? Todas as viradinhas de chaves que derem aí na cabecinha de vocês, já anota e firma isso com vocês. Nós vamos falar hoje sobre decolando com dados, a importância da estratégia de dados dentro do provedor e a análise desses dados. Vamos tratar sobre o objetivo, introdução ao uso dos dados, coleta e organização desses dados, a otimização deles para a operação, tomada de decisão com base em métricas, isso é de suma importância, e uma predição de planejamento com estes dados, certo? Vamos lá. Objetivo. O provedor, ele precisa saber como a sua empresa funciona. Antes de tudo, vou explicar para vocês como se fosse uma árvore da vida. Nós temos uma raiz embaixo, que é o que sustenta ali e firma essa árvore. Nós temos o tronco, que vai dar sustentação às folhagens, e as próprias folhagens em cima, que é a base de tudo que é o conhecimento geral que nós vamos tendo para o crescimento dessa árvore. Então, tomar decisões acertadas com base em fatos, números, em vez de suposições, tá? Então, não fica naquele achismo. Ah, não, escutou um colaborador, escutou outro colaborador. Não, eu acho que é assim. O provedor que ele toma decisões nessa era tecnológica com achismo, ele não vai ter um bom engajamento dentro da sua própria empresa, tá? Então, a gente tem tantos dados dentro de um provedor e eles são tão essenciais. Hoje a gente vai falar só de alguns dos mais, assim, que são bem específicos para dentro do provedor, tá? Então, e o que pode estar ajudando, né? Com base nessas informações, vou trazer alguns exemplos para vocês, tá? Quando a gente analisa dados, a intenção é que a gente otimize a operação e também possa reduzir os custos da empresa. Ok? Quais são os dados essenciais para que a gente possa trabalhar? Vou pegar aqui para vocês. Quais são esses dados essenciais que nós podemos trabalhar dentro do provedor? Tá? Eu mencionei aqui alguns, como a pesquisa de NPS, o churn de inadimplência e cancelamento, taxa de ocupação da CPO, a própria taxa da inadimplência, número de recorrências da manutenção, né, que se gera dentro do provedor, além de também o tempo de resposta no atendimento, é muito importante. Tá? Além de tudo, dentro desses dados, é muito, muito importante que vocês criem uma cultura organizacional baseada em dados. Conheço muitos provedores que, quando a gente vai trabalhar, é muito comum que, às vezes, o dono da empresa tenha esse conhecimento, né? Não, eu quero saber quanto estou vendendo, quero saber quanto está cancelando, mas isso não é refletido para o time. Entenda que dentro da empresa, isso precisa estar bem formado desde dos técnicos, dos atendentes, supervisores. Então, toda a gestão operacional,
a gestão estratégica, elas precisam andar alinhada nessa cultura organizacional de dados. Caso contrário, a gente vai gastar força de trabalho apenas de um lado e a outra ponta não está entendendo o que está acontecendo e está ali só fazendo. Isso não pode acontecer dentro da empresa. Então, eu, particularmente, sempre peço que os provedores, né, os empresários, ali, o dono, junte com o time, organize essas ideias, tragam o time para essas decisões, tragam o time para entender esses dados, porque ele trabalha naquela operação diariamente, focando não só no problema, mas focando numa solução por completo, certo? Então, Bianca, o meu colaborador ele não tem muito conhecimento para analisar os dados. A prática leva à perfeição, né? Existem inúmeros cursos. Conforme você vai trabalhando com esse movimento de dados, mais fácil se torna para o colaborador. De fato, no início, quando a gente pegou até para times de supervisão que acabam trabalhando, tem supervisores que não conseguem, às vezes, ver o rumo daquela situação. Eu estou vendo um dado, me entrega relatório, e acaba não sabe o que ele está falando sobre aquele relatório. Então, é importante que ele saiba e compartilhe daquilo, entre dentro da empresa junto com aqueles dados. Porque, principalmente sobre o setor dele, sobre como pode melhorar, um provedor ele não é pautado em ilhas, tá? Ele é uma comunidade. Então, é uma comunidade dos atendentes, é uma comunidade dos supervisores, e essa comunidade ela precisa estar em comunicação constante. Caso contrário, quando você trabalha essas ilhas dentro do provedor, você acaba tendo um progresso bem devagar dentro da empresa. Pode ter? Pode, mas algo que poderia ser muito mais rápido, com insights mais rápidos, com decisões mais rápidas, mais assertivas, acaba se tornando moroso dentro do provedor. Tá? Então, as métricas que são geralmente também utilizadas muito, eu acho que todo provedor, acho que não, praticamente certeza, todo provedor que começa ali, vai fazer aquele grafana, que eu quero analisar o consumo da rede, eu quero analisar quanto está trafegando, esse é o primeiro ponto de dados que vocês trabalham. Só que vocês esquecem de outros dados que movem o provedor, tá? Então, quando você faz aquele grafana para identificar os gargalos que você tem na rede, para identificar o consumo excessivo de cliente, poxa, se eu estou identificando um consumo excessivo em um cliente, o que eu vou fazer com a minha estratégia? Eu vou entrar em contato com esse cliente e vou tentar entender o porquê que o consumo dele está alto e provavelmente vou ofertar um plano maior para ele, que atenda a sua necessidade. Entendam comigo que quando eu tenho um cliente que tem um consumo elevado e nós, dentro do provedor, não somos capazes de analisar essa informação, esse cliente começa a ligar na empresa e começa a reclamar, ele começa a achar que está com lentidão, e às vezes ele passa até por 2 chamados ali, até que alguém chegue e fale assim, não, estou vendo aqui que seu consumo está alto, vamos trocar o seu plano? Às vezes isso chega a passar batido por 2 chamados, tá? Isso quando não fala aí que pode ter até um pouco mais. O que muda essa estratégia? Eu realmente analisar o cadastro desse cliente. Os RPs hoje em dia, eles são muito ricos em informação, tá? Muito ricos mesmo. Poucos provedores se utilizam do sistema corretamente, do seu RP, ou alimenta ele de uma forma correta, e utiliza a seu favor. Às vezes eu brinco aí que tem RP, né? O provedor que contrata RP que é uma Ferrari, mas está dirigindo como um Fusca. Então, vamos aprender a dirigir a Ferrari aí que vocês estão, tá? Além disso, às vezes eu pego provedores que possuem um RP e começo a trabalhar outras bases de dados, como o Power BI. Tem dados que ele não precisava extrair para um Power BI, se ele estivesse alimentando corretamente esse RP também, tá? Então, às vezes, isso é uma redução de custo. E o provedor precisa ter essa visão. E quando eu falo provedor,
é o time por completo, tá? Então, é necessário você olhar o histórico do cliente, as reincidências, tudo que condiz ali a movimentação de fato da empresa. A gente não fala só de venda e cancelamento. Tem muito cliente aí que troca 6 por meia dúzia. Como assim, Bianca? Por que eu trocar 6 por meia dúzia? Às vezes o provedor está tão envolvido em vender, 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 e ele esquece de olhar para a base dele. Ele esquece de olhar para os clientes que já estão ali. Qual que está sendo o desempenho dele junto ali com o seu provedor? Ele está realmente satisfeito? Quando a gente fala sobre a taxa de churn, qual é o tempo mínimo que o seu cliente fica com você? Você, provedor, vai conseguir me dizer isso hoje? Fácil, em média? Se você não analisa esses dados, você não vai conseguir me dizer a média que você tem. Talvez você não consiga me dizer corretamente a sua taxa de churn. Mas se você começa a analisá-la, você vai saber uma média. E dentro dessa média, a gente começa a tentar reduzi-la. Eu quero que o cliente fique por mais tempo dentro da empresa, que a minha taxa não seja tão alta dentro do que eu vendo, do que eu cancelo, né? O investimento para captar um cliente, ele é alto. Todo provedor sabe disso. O investimento ele é muito alto. Deixa a titia beber água só um minutinho. O investimento ele é muito alto para captar um cliente. E para manter, ele é bem menor. Bem menor para manter um cliente. Ah, Bianca, você tem que fazer campanha, tem que fazer sorteio, vai ter que fazer brinde. Cara, ainda é muito menor do que você colocar um cliente para dentro. E é muito ruim quando eu pego provedores que eu vou analisar e você tá lá, você acabou de instalar o cliente, às vezes o cliente não está passando nem 60 dias dentro do provedor. Ah, por quê? Às vezes foi só aquele primeiro momento dentro da empresa. Às vezes só uma falta de cuidado com o teu assinante, com o teu cliente, você pecou ali em dar um suporte melhor para ele, né? Em atendê-lo com uma prioridade. Ele é um cara novo que está na sua empresa, mas não é porque ele já instalou e você vai deixar ele lá de lado. Ah, tá bom, já instalei, então deixa pra lá. Não, você tem que pegar, continuar na mãozinha dele, assim, ó, com você, instruindo sobre tudo que você tem dentro do seu provedor, ou o que ele pode ainda ter de benefícios. Bianca, tem cliente que não gosta. O cliente que não gosta, ele vai te informar que não gosta, porque ele não quer receber campanha, ele não quer participar das pesquisas, e ele, por isso ele está assegurado com a LGPD. E aí, dentro do seu RP, você vai fazer configurações onde você limite essas informações. Só que é necessário que você pegue na mãozinha do seu cliente e vá lá caminhando com ele, ensinando ele a andar com o seu provedor. Se todo provedor soubesse realmente fazer isso, desde o primeiro momento em que seu cliente, daquele prospecto, entra na sua base de lead, de CRM, muitos clientes teriam deixado de cancelar apenas por esse cuidado. Então, pesquisa de satisfação dentro do provedor, ela é de suma importância. Vocês precisam entender o quanto uma pesquisa de satisfação, não só como um NPS, mas eu quero colocar um produto novo. Seleciona clientes que você tem aí na sua base, que são clientes, às vezes tem muito provedor, tem clientes assim, ó, 4, 5 anos. Seleciona essa turma de clientes para ser como se fosse ali os seus testadores beta. Ah, você vai lançar um produto novo? Olha, estou escolhendo você, cliente, para ser parte dos nossos testadores beta. O cliente já se sente com um relacionamento melhor na empresa. Esse cara, ele fala para o vizinho dele o quanto ele tem essa relação com a empresa. E assim, isso vai se multiplicando. Já ouviram falar. É mais fácil um cliente ruim queimar 10, né, junto, mas um bom, ele também é capaz de ser um defensor da marca. Então,
Vamos amar com mais carinho aí, analisar os dados, pesquisas, trabalhar isso dentro do provedor. Okay? A coleta e a organização de dados. Como ela tem que funcionar? Primeiro, ela tem que funcionar muito bem aqui dentro do RP de vocês, tá? Então, a partir do momento em que você faz uma alimentação correta de dados dentro do RP, traçando o perfil do cliente, consumo de internet que ele tem, com os integradores de rede que você possui, e sempre foco em orientar, o máximo possível está dentro do RP. Mapa FTTH, vínculos de CPO, tá? Então, isso é importantíssimo, que vocês trabalhem essas informações. Tem, às vezes, os provedores, não, eu prefiro trabalhar usando lá de fora. Só que isso prejudica um pouco a otimização de tempo de vocês. A não ser que possua uma integração. Ah, eu trabalho com uma plataforma diferente do meu RP, mas ela possui integração. Ok. Agora, eu já vi muitos provedores que trabalham isso de forma separada. E isso prejudica o tempo da operação, tá? As métricas de desempenho da rede de satisfação, gente, eu vou puxar sardinha, obviamente, para os APSP, e que vocês precisam, de fato, se apoiar nisso. É uma plataforma que, além da gente usar aqui na pesquisa, é necessário a automação desse processo, para que isso não seja cansativo, né, para o time operacional. Então, como que a gente faz essas automações? Finalização de atendimentos, as campanhas, no pós-venda que você realiza para o cliente, no período correto que você faz para o cliente. Então, o cliente foi instalado, eu vou mandar pesquisa no dia seguinte. Não vai dar muito assim para o cliente analisar como está a internet na casa dele. Dá para ele analisar como foi o atendimento do técnico. E aí sim. Mas a pesquisa de satisfação, como ele está se sentindo com a internet, ele foi orientado sobre o aplicativo que você tem, ele foi orientado sobre algum benefício, se ele realmente conseguiu logar nas plataformas de benefícios. Tem muitos benefícios aí, como as viagens de filme, de música, livros, que às vezes o provedor coloca para rodar e nem está interessado se o cliente conseguiu acessar ou não. Isso faz toda a diferença. Principalmente quando a gente trabalha com SVA dentro de um provedor. Se eu estou com um SVA, cara, vocês têm que pensar que é custo, né? Mas é um custo que tem que se tornar investimento. Se eu passo a fazer esse tipo de acompanhamento com o meu assinante, onde eu vou pegar na mãozinha dele, vou certificar que ele teve acesso àquele SVA, que ele está gostando daquele SVA, ou que ele tem alguma outra sugestão. Isso torna um combo diferenciado. Já vi muito provedor chegar para mim e falar assim, não, SVA não vale, é só para captar dinheiro. E aí você vai olhar, analisar realmente o que ele fez, quais foram as campanhas, se o próprio time foi treinado conscientemente com aquele serviço. E aí você observa que não, houveram muitas falhas, mas o provedor vem primeiro e fala assim, não, eu estou gastando dinheiro. Tudo que você faz para contratar, você tem que tornar um investimento dentro da sua empresa. Certo? Então, plataforma de NPS das APSP não tem nem o que dizer, né? Então, assim, além do NPS, as pesquisas de pós-vendas, todas as outras pesquisas podem ser criadas, comunicações na rede. Trabalhem sempre a automação junto com o RP. Isso precisa estar integrado. Bianca, eu quero trabalhar melhor os dados, porque o meu RP não está me dando os dados que eu realmente quero. Você vai começar a sentir essa necessidade quando você, de fato, começa a trabalhar com dados. Quando você começa a trabalhar com dados, de fato, tem dados que nem todo RP é 100% perfeito, tá? Então, a gente parte para utilizar o BI, tá?
O BI por quê? Porque a gente precisa de rapidez. Rapidez, dados específicos para cada realidade de provedor. Nem todo, de longe, assim, de perto, de todo, nem todo provedor é igual, tá? Nenhum provedor. Ah, mas o meu aqui eu faço igual ao meu amigo. Não faz. O seu amigo tem uma história e você tem outra história. E mesmo que os dados possam parecer os mesmos, você tem uma realidade diferente, você tem uma cultura diferente, e precisa ser trabalhado isso dentro do seu provedor, exclusivamente ali com a sua visão, tá? Com o que você precisa. Ah, eu vi o Power BI do amiguinho e ele foi tão, nossa, tava cheio de coisa. Não, não, não. Sim, tava lindo dele. E ele tem usado aqueles dados realmente? Ou ele está lá de enfeite naquele BI? É muito provedor que tem BI lá de enfeite. Vai dizer que tem o BI. Vocês precisam ter dados assertivos e saber trabalhar com esses dados. Tá? Então, foco em alimentar corretamente o seu RP, trabalhar pesquisas de NPS, as automações que você habilita dentro do seu provedor. E aí você começa a ter uma visão maior do Power BI, certo? Vamos passar aqui. Vamos lá. A análise de dados para otimizar as operações. Tá? Eu trouxe aqui um exemplo sobre as questões de recorrência de atendimento. Certo? Monitorar essas recorrências ela é de suma importância. Como eu posso entender esses dados, Bianca? Tem RPs aí que vai trazer como ranking de cliente, tem RPs que vai te trazer um relatório específico, quantidade de mais de um suporte. Tem uma história engraçada. Eu tinha um cliente que falava assim, não, logo na primeira auditoria que eu vou fazer, não, aqui muito difícil ter uma reincidência de atendimento. A gente não tem reincidência de atendimento. Rapaz, na hora que eu puxei o relatório assim, ó, de cara já vi um cliente com 6 atendimentos em menos de 30 dias. Eu falei, misericórdia. 6 vezes o cliente teve que ligar na empresa para pedir uma correção de um problema. Então, assim, é analisar os dados. Esse provedor específico nunca tinha parado para olhar o relatório dele. Mas ele vinha pelo achismo. Não, o pessoal está me dizendo que não tem reincidência. Então, na hora que eu puxei o relatório, analisei os dados, eu falei, não, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Tem várias questões por estar acontecendo as recorrências de atendimento. Pode ser falta de treinamento para um técnico em específico, pode ter um colaborador novo e foi atender, não conseguiu resolver o problema, acabou tendo um rechamado. São N questões. E que quando a gente olha os dados, nós sabemos muito mais correto como agir. Tá? Então, analisar essa recorrência de suporte não é só ver quantos clientes eu tenho tendo reincidência. Eu preciso olhar de que parte técnica está vindo, quem abriu o chamado, o que foi tratado, auditar estes atendimentos. Bianca, não dou conta de auditar todos. Então, você vai auditar uma parte desses atendimentos, uma porcentagem desses atendimentos. Se não há capacidade humana para você conseguir auditar todos, audite pelo menos poucos, tá? Uma parcela ali desses atendimentos. Então, a área de atendimento onde está ocorrendo, às vezes acontece reincidências de chamados, porque aquela área onde está sendo atendida está tendo constante problema, tá? Então, sei lá, tem áreas aí, dependendo de onde você está, estado, cidade, tem área que tem um monte de acidente de trânsito, toda hora alguém vai lá e passa e derruba um poste, bate lá no poste, o poste pega fogo, os ladrões vão lá roubar. Então, assim, eu estou vendo isso, está acontecendo. Bianca, não tem o que fazer. Tenho que fazer.
Se eu estou vendo que aquela área está tendo muito problema, então eu vou tomar uma ação diferente para que eu consiga atender o meu cliente sem ele ser prejudicado, nem que seja por uma outra rota. Tá? Só um instantinho. Então, quando você pega os dados, é importante sempre você casar informações, tá? Não vai olhar apenas para um dado de recorrência e fixar só nela. Você precisa olhar a recorrência e também precisa analisar a sua rede. Está tendo algum problema em conjunto? Ah, não tá. Então, tudo bem. Então, vamos analisar, de fato, o nível do suporte. Ah, é o time? Então, eu vou auditar os atendimentos. Né? É o time de atendimento, eu vou auditar os atendimentos. É o time técnico, eu vou auditar ali o que aconteceu na residência do cliente. Tá? Então, você vai fazer um planejamento estratégico e dentro desse planejamento estratégico você vai trazer um plano de ação. Então, pode ser como um treinamento, melhorias na rede ou por pesquisas de NPS ali para posteriormente você conseguir analisar se aquele plano de ação que você fez resolveu, se ele foi efetivo. Se eu não tenho mais problemas naquela região, se eu não tenho mais problemas com aquele cliente. Então, também, quando eu falo assim, é de suma importância a pesquisa de NPS. Sim, ela não é de enfeite para deixar lá, ah, meu provedor está muito bom. E outra, abraça aquele cliente que está lá reclamando. Abraça aquele cliente de verdade que liga para você e reclama. Abraça o cliente que faz o comentário ruim na sua pesquisa. É esse cara que te ajuda a transformar o seu provedor. E, posteriormente, quando você abraça esse cliente e você o trata com respeito e procura uma solução para o problema de fato, ele se torna o seu defensor de marca. Ele vai brigar por você. Quantas vezes eu já vi, assim, provedores que eu atendo, às vezes tem cliente que, cara, nem tudo é perfeito, ele vai ter um momento ali que ele vai reclamar. Mas o próprio cliente chega pra gente, olha, eu só não saio, porque eu gosto muito de vocês, eu gosto que vocês resolvem o problema, tá, mas olha, eu tô chateado. Ele fala num relacionamento com o provedor que isso se torna diferente, tá? Então, trabalhem essas informações casadas dentro do provedor. E quando eu falo para vocês trazerem o time de vocês, tanto o operacional, a gestão estratégica, a supervisão, trazer com vocês é justamente para que esse plano de ação seja bem mais concreto, tá bom? Então, a utilização aí inteligente dos dados não apenas melhora a eficiência operacional, mas também a própria experiência superior para os clientes, aumentando satisfação e fidelização dentro da empresa de vocês. Tá? Tomando decisão com base em métricas. Falei para vocês ali sobre a taxa de churn, né? A taxa de churn, o tempo de resposta, o NPS, é o que a gente mais está focado. Perdão. Então, acompanhar a taxa de churn permite entender quantos clientes estão deixando o serviço e identificar as tendências que precisam ser abordadas. Já vi situações, por exemplo, que muito cliente cancelava após a visita de um técnico específico. E aí eu fiquei, pai, como assim? O que está acontecendo? Infelizmente, na época, o técnico estava com problemas, ele não estava bem, ele não estava gostando de trabalhar. Só que isso não foi observado pela empresa. E não pôde se tratar rapidamente. O técnico já estava desligado há um tempo. A gente foi analisar esses dados, e, né, pegando o provedor ali para analisar, ele já tinha sido desligado. Mas isso ocasionou diversos problemas ali para o provedor. Ele acabou cancelando. Então, é importante que quando clientes cancelem, não é só trazer um número de cancelamento. Vamos atrás dos motivos do cancelamento. Vamos atrás do período do cancelamento. Vamos atrás dos
técnicos que atenderam, vamos atrás dos atendentes que fizeram os últimos atendimentos, tá? É muito importante. Tempo de resposta. Avaliar a rapidez com que a nossa equipe atende às solicitações do cliente é fundamental. Aquele TME, tá? O tempo médio de espera. Quando vocês observam dentro dos chatbots de vocês, poucos provedores observam esse número. Ah, não tem problema, tá lá, tá um pouquinho alto, não tem. Tem problema. Precisa ser rápido. Quando você manda mensagem para uma empresa, porque você quer saber ali uma informação. Você quer saber ali uma informação. Você não quer ser respondido rápido? Por que você deixa o seu cliente esperando por mais de 5 minutos uma resposta? Por mais que tenha as interações de bots, e vou até frisar um pouquinho também sobre as interações com bots, elas precisam ser fáceis para o cliente. Elas não precisam ser com um monte de opção. Atualmente tem tanta inteligência artificial que trabalha essas movimentações também dentro de bots, que faz um fácil entendimento ali para o cliente. Até se ele coloca alguma palavra específica, você te dá uma ação global para redirecionar esse atendimento. Então, é importante que configurações anteriores sejam feitas e que o teu atendimento seja rápido em buscar aquela conversa no chat com o cliente, tá? Então, nem que seja assim, olha, bom dia, senhor, vou pedir só um tempinho, estamos com uma demanda alta, né? Vamos aguardar um minutinho. Nem que seja para isso, o teu cliente está lá e ele quer ouvir, tá? Isso é uma métrica muito importante que muito provedor deixa passar batido, tá bom? A métrica de NPS, ela mede a satisfação do cliente e a probabilidade de continuar ali com os serviços também e de indicar para outros clientes. Então, é extremamente importante, além de tudo que eu já falei anteriormente. Então, quando a gente tem esses dados, a tomada de decisão fica muito mais fácil. Eu já sei analisar o perfil do meu cliente e eu posso desenvolver pacotes pensados para eles, tá? Então, às vezes tem provedor que chega e fala assim, eu quero colocar câmera, eu quero colocar um SDAX. Tudo bem. E como que está aí na sua região? Realmente o seu cliente tem exigido isso? Ele precisa disso? Você vai fazer esse curso inteiro sem, ao mínimo, entender o perfil do seu cliente? Porque eu vi o outro provedor fazendo, eu vou fazer também. Achei legal. E o seu cliente está achando legal? Entenda que o provedor, ele é um divisor de águas, geralmente, na cidade que ele atende. Ele é capaz de implementar culturas tecnológicas dentro daquela cidade. Então, tudo que você movimenta, como você movimenta, é importante. E é importante que você traga o perfil do cliente para você. Certo? Eu estou vendo que estou com X cancelamento. Quando a gente fala sobre campanha de retenção do cliente não é quando ele liga para a empresa e fala assim, eu quero cancelar. E esse momento você vai fazer a retenção. Não é a retenção, tá? Você está tentando não perder um cara que já está extremamente insatisfeito. Retenção é da hora que ele foi vendido. É aquilo que eu falei lá atrás para vocês. Pegar na mãozinha desse cliente, caminhar com ele ali, falar, vamos, meu lindo, a gente vai dar uma voltinha, vou te mostrar como que funciona o provedor, vou te mostrar como funciona o seu aplicativo. Ir acompanhar esse cliente. Isso é a retenção. A retenção é você trabalhar campanhas onde um cliente liga para você e fala que você tá com dificuldades, ou que você observa que ele sempre pagou bem, e daqui a pouco ele começa a atrasar os pagamentos, ele começa a esperar o bloqueio para poder pagar. Poxa, o que está acontecendo? Esse cliente sempre pagou em dia. Isso é a retenção.
é você pegar esses dados e trabalhar anteriormente com o seu cliente, tá? Então, a gente toma decisões mais rápidas e precisas com essas informações. A predição e o planejamento com dados, tá? Um planejamento futuro com os dados que vocês têm. É muito passível e extremamente importante que quando você começa a ter esses dados e trabalhar com eles, você começa a ter uma visão mais ampla do que já fazer quando você já começa a ver algumas métricas caindo, ou algumas métricas elevando. Você já consegue até planejar como o seu provedor vai funcionar durante o ano, tá? Então, a forma como você vai atrair o cliente para dentro da empresa, tá? O conteúdo relevante, o engajamento que você traz com o cliente dentro do provedor, né? Estabelecer um relacionamento mais próximo com ele, pega na mãozinha dele mesmo, leva ele para passear, leva ele para participar, tá? A conversão de clientes que anteriormente estavam insatisfeitos e você consegue fazer essa conversão com várias estratégias, ofertas especiais. Tudo isso baseado em dados, tá? Por fim, aqui a gente tem na ponta a fidelização, transformando realmente o cliente em um defensor, tá? Atendimento de qualidade, programa de fidelidade, uma rede segura, estável. Isso tudo você, provedor, só é capaz de fazer a partir do momento que você analisa dados. Quantas vezes você, provedor, e talvez foi fazer algo no achismo e acabou tendo que voltar para trás, porque não deu certo? Ah, eu achei que ia dar certo. Acho errado. Nada a gente pode achar. O provedor que ele busca achar coisas, ele vai retroceder. A gente não está mais em uma época em que a gente simplesmente pode ir fazendo pelo feeling. Nós precisamos realmente analisar os dados. As ferramentas que nós temos hoje, as tecnologias, inteligência artificial, Power BI, provedor querido do meu coração, pega essas informações e coloca bastante lá no seu coração, usa com força, com o seu time. Ah, eu tenho dificuldade. Tem um colaborador seu que vai ter uma facilidade melhor. Ah, nenhum tem. Então, vamos sentar todo mundo aqui, vamos fazer uma estratégia da gente aprender, da gente entender os dados melhor, de trabalhar com Excel, de trabalhar com Power BI. Eu, particularmente, tem hora que eu vejo uns colaboradores por aí que eu falo, olha, rapaz, isso é interessante, vamos aqui investir um Power BI nele, porque esse cara aí vai desenrolar muita coisa. Você também precisa ter essa visão. Lembra quando eu falei sobre a história da árvore, que nós somos uma árvore? O dono da empresa, ele está aqui em cima nas folhagens. Ele é a parte de gestão, de pensar, de crescer, para fazer a empresa funcionar. Os teus supervisores estão ali no tronco. Ele está segurando você aqui em cima e segurando o teu operacional lá embaixo. E o teu operacional, ele está lá embaixo, trabalhando nas raízes, fincando, fazendo essa base mais fortalecida. E isso tudo é uma comunicação. Se você não tem um supervisor aqui também, que tem uma dificuldade em te levar informações, como que você acha que isso aqui, a sua folhagem vai crescer? Ela não vai. Ela vai começar a cair nas folhas, vai começar a secar até, na verdade. Então, tem que trabalhar lá embaixo, tem que vir e tem que expandir, tá? Então, a gente precisa ter, né? Os provedores precisam dar esse start dentro da empresa. Analisar dados, tá? De fundamental importância. Ah, é chato. É chato só no começo, gente. Fica tranquilo. Depois você começa a amar. Você não gosta de ver lá o tráfego que você tem na rede? Você não gosta lá de ver
quanto você vendeu. Você não gosta de ver o quanto você cancelou. Dependendo da situação, tem provedor que não gosta nem de ver o cancelamento. Já tem outros que adoram ver o cancelamento. Opa, vamos aqui. Eu vou focar mais nos dados de cancelamento. Eu quero realmente entender o que está acontecendo. Então, você precisa amar os dados que você tem dentro da sua empresa. Você precisa dar valor a esses dados. Alimentar corretamente o RP. Trazer o seu time para essas informações, para essa cultura de análise de dados. Fazer com que ele faça parte dessa movimentação. O teu técnico, o teu atendente, em que o tempo de atendimento lá da espera, o tempo de atendimento que ele tem, o PME e o PMA, são importantes. O técnico dentro da residência do cliente, com a pesquisa que ele tem sobre como ele está sendo dentro da residência, se é organizado, se ele é educado, se ele tirou todas as dúvidas do cliente. Lembrando sempre que o técnico é a cara da empresa. Muitas vezes o cliente gosta mais do técnico, leva ele para tomar cafezinho, dá bolo, e quando chega lá no atendimento, Maria, quer soltar os cachorros. Então, é importante. O técnico também precisa saber por que os dados dele, por que a pesquisa dele é importante dentro da empresa. Principalmente porque ele é a cara da empresa lá. Ele é os braços do pernas para o cliente. Deve ter clientes que dá muito mais valor ao técnico lá do que a gente. Às vezes não querem saber do dono. Quer saber lá do técnico para arrumar a internet dele. Então, tenham consciência do uso dos dados. Inteligência para o uso dos dados. Certo? Então, essa é a chave para o futuro do ISP. O ISP que não se atentar a isso, o provedor que não se atentar a isso, que não abraçar essa situação, ele vai ficar para trás. Porque, o mundo está rodando e as coisas estão funcionando a 200%. E se você for ficando para trás, cara, é difícil. Às vezes o provedor fala assim, eu fiz uma campanha, eu fiz um marketing, eu investi tanto, meu provedor não está crescendo, gastei com um monte de coisa. E aqui dentro? Como é que está dentro da sua empresa? Como que tá os dados da sua empresa? Como que está a tua rotatividade de funcionários? Isso também é importante se analisar. Como que está a infraestrutura da sua rede? Ela está saudável? Ela tem uma taxa de ocupação boa? Ou você abriu uma nova rede e ela não teve uma boa taxa de ocupação? É comum também, muito provedor investir um grande valor numa infraestrutura, num novo bairro, e esse bairro não voltar com tantas coisas ali positivas, ou muitas vendas, não ter o sucesso que era esperado. Por quê? Porque às vezes o teu colaborador falou assim, já ligou 20 pessoas naquele bairro, a gente precisa colocar lá. Sim, dessas 20 pessoas, cadê o nome, cadê o telefone? Cadê a lista de leads dessas 20 pessoas? Cadê uma campanha para essas 20 pessoas que queriam a internet naquele bairro, para que elas me tragam os outros clientes junto com ela? É importante que o provedor tome decisões com base nos dados. Não temos mais tempo para tomar decisões com achismo. Caso contrário, como a titia falou, o provedor vai começar a retroceder e alguém vai sair na frente. E eu acho que é muito melhor quando a gente sai na frente. Tá? Então, convido realmente vocês a tomarem essa ação dentro da empresa. Pega o seu papel e seu caderninho e vai anotando aí, fala, olha, eu não olho esse tipo de informação. Eu vou procurar sentar com o meu colaborador aqui para ver a questão do tempo de atendimento. Eu não tenho o conhecimento necessário para mexer no painel do TMA, da análise de dados do chatbot. Vou pegar aqui meu supervisor, vamos aqui, vamos sentar, me mostra aí como que tá. Tudo bem, tem provedor, tem o dono do provedor que nem não sabe tudo. Mas você sempre tem alguém na empresa que sabe alguma informação.
Então, vamos sentar e vamos alinhar essas informações. Tá? Eu não sei tirar o relatório, eu não sei como configurar o meu RP, eu não sei, eu estou perdido, socorro. Vai anotar primeiro os teus pontos fracos. Você vai anotar tudo que está precisando ser tratado. Mediante isso, você vai colocar níveis de prioridade junto com o seu time. Você vai pegar o seu time e falar, olha, estou vendo que eu estou sem essas informações. Você consegue me passar isso? Você consegue me passar a taxa do churn? Eu não sei nem como que faz isso. Provedor que trabalha com internet, não pesquisa na internet como que faz um cálculo de churn, fecha a empresa. Pode fechar a empresa, tem que procurar os dados. Vocês têm que saber os dados da empresa de vocês. Tá? Tem que ensinar o seu time. Tem que trazer o seu time para essa cultura. Isso é fundamental. Então, fica aí a minha visão de como um provedor precisa realmente decolar em 2025, com todos esses insights, com todas essas análises, tá? E, vamos usar a pesquisa, tá? Vamos usar a pesquisa conscientemente, tá bom? NPS, pesquisa de atendimento e automação. É necessário também que se use a automação para que o seu time operacional não seja prejudicado com o tempo dessa operação. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dos insights que foram dados hoje. Que tenha aí virado algumas chavinhas na cabeça de vocês e que seja extremamente convidativo mudar. Mudar não precisa ser algo ruim. Ele é extremamente bom, é de uma grande transformação quando a gente tem mudanças no provedor e que elas sejam sempre melhores. É isso, um beijo da titia e vamos decolar aí.